E aqui estamos palpites de terça-feira, dia 1/4. Só que antes de começar, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Isso é importante para o YouTube te notificar sempre que tiver vídeo novo. Temos vídeos todos os dias, sempre às 8 horas. E bora lá! Isso. Copa da Alemanha, Bielefeld contra Leverkusen. Nos últimos 5 jogos, o Bielefeld venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 4 e empatou 1. Mais de 1 gol e meio na partida em 8 de 10 jogos. Nos últimos 5 jogos, o Leverkusen venceu 2 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 7. Palpite, fora vence. Copa Libertadores, Carabobo contra Estudiantes. Nos últimos 5 jogos, o Carabobo venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Menos de 3 gols e meio na partida em 8 de 10 jogos. Nos últimos 5 jogos, o Estudiantes venceu 2, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos como visitante, venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Mais de 1 gol e meio na partida em 8 de 10. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Fortaleza e Racing. Nos últimos 5 jogos, o Fortaleza venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3 e perdeu 2. Menos de 3 gols e meio na partida em 9 de 10 jogos. Nos últimos 5 jogos, o Racing venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Menos de 3 gols e meio na partida em 8 de 10 jogos. Palpite, casa vence, empate anula. Ou dupla chance, casa vence, empate. Barcelona contra Del Valle. Nos últimos 5 jogos, o Barcelona venceu 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Marcou 1 ou mais gols na partida em 8 de 10 jogos. Nos últimos 5 jogos, o Del Valle venceu 2 e empatou 3. Nos últimos 5 jogos como visitante, venceu 2 e perdeu 3. Mais de 1 gol e meio na partida em 8 de 10 jogos. Essas equipes já se enfrentaram esse ano e foi 4-0 para o Del Valle. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Copa Sul-Americana, União Santa Fé contra Cruzeiro. Nos últimos 5 jogos, o União Santa Fé venceu 2 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Ambas marcam não em 7 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Cruzeiro venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos como visitante, venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Mais de 1 gol e meio na partida em 9 de 10. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Cienciano contra Atlético Mineiro. Nos últimos 5 jogos, o Cienciano venceu 1, empatou 2 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Mais de 1 gol e meio na partida em 8 de 10 jogos. Nos últimos 5 jogos, o Atlético Mineiro venceu 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos como visitante, venceu 3 e perdeu 2. Mais de 1 gol e meio na partida em 8 de 10 jogos. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Once Caldas contra Fluminense. Nos últimos 5 jogos, o Once Caldas venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3 e perdeu 2. Menos de 3 gols e meio na partida em 8 de 10 jogos. Nos últimos 5 jogos, o Fluminense venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 5. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Copa da Espanha, jogo de volta. Real Madrid e Real Sociedad. No jogo de ida foi 1-0 para o Real. Nos últimos 5 jogos, o Real Madrid venceu 4 e empatou 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 5. Marcou 1 ou mais gols na partida nos últimos 10. Nos últimos 5 jogos, a Real Sociedad venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Sofreu 1 ou mais gols na partida nos últimos 7. Palpite, casa vence. Campeonato inglês, Arsenal contra Fulham. O Arsenal é o segundo e o Fulham o oitavo.
Nos últimos 5 jogos, o Arsenal venceu 2 e empatou 3. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Mais de 0.5 HT gols na partida em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Fulham venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos como visitante, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 9. O último jogo entre essas duas equipes foi 1-1. Palpite, casa vence. Wolverhampton contra West Ham. O Wolverhampton é o 17º e o West Ham o 16º. Nos últimos 5 jogos, o Wolverhampton venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 1, empatou 2 e perdeu 3. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 9. Nos últimos 5 jogos, o West Ham venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos como visitante, venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 8. Essas equipes se enfrentaram 3 vezes no ano passado, com 2 vitórias do West Ham e uma do Wolverhampton. 2-1, 3-1 e 2-1. Palpite, jogo under, menos de 4 gols e meio. Nottingham contra Manchester United. O Nottingham é o terceiro e o United o 13º. Nos últimos 5 jogos, o Nottingham venceu 2 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3 e empatou 2. Nos últimos 5 jogos, o Manchester United venceu 2 e empatou 3. Nos últimos 5 jogos como visitante, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Mais de 1 gol e meio na partida em 9 de 10. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado, com uma vitória para cada lado, 1-0 e 3-2. Palpite, casa vence, empate anula. Ou dupla chance, casa vence, empate. Copa da Itália, Empoli contra Bologna. Nos últimos 5 jogos, o Empoli empatou 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 1 e perdeu 4. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 5. Nos últimos 5 jogos, o Bologna venceu todos. Nos últimos 5 jogos como visitante, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Menos de 3 gols e meio na partida em 8 de 10 jogos. O último jogo entre essas duas equipes foi 1-1. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Holandês, segunda divisão. Young Utrecht contra Venlo. O Utrecht é o 19º e o Venlo o 15º. Nos últimos 5 jogos, o Utrecht venceu 1 e perdeu 4. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 10. Nos últimos 5 jogos, o Venlo venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos como visitante, venceu 2 e perdeu 3. Mais de 3 gols e meio na partida nos últimos 3. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado, com uma vitória do Venlo e um empate. 3-2 e 0-0. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Legal! Bem louco! Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Eu peço que você se inscreva e ative o sininho das notificações, porque dessa forma você não perde vídeos inéditos assim que eles forem lançados. Temos vídeos todos os dias, sempre às 8 horas. No comentário fixado tem um vídeo como palpite dos jogos de hoje. Se você ainda não assistiu, eu peço que confira. E para ajudar o canal a crescer, não se esquece de deixar o seu like e compartilhar nas suas redes sociais. Eu sou o André e te aguardo para o próximo vídeo.